Bem, chegamos então no momento da nossa prática, do tema número 7, o mundo das relações. Como a gente havia dito no tema, essa prática é o exercício retrospectivo e que nós vamos utilizar para nos conscientizar das nossas próprias ações no nosso dia, do que nós estamos fazendo tanto no físico quanto no nosso corpo, quanto no nosso mundo interior. Né? Vocês viram ali que no mundo das relações nós analisamos 3 mundos, que é o mundo exterior, com as pessoas, a natureza, animais, etc., o corpo físico e o mundo interior. Então, nós temos a autoobservação, né, que já havia sido mencionada, para a gente poder analisar o mundo interior, certo? Nós temos a observação que permite analisar o mundo exterior e a autoobservação o mundo interior no dia a dia. Mas nós temos também um exercício muito especial que é o exercício retrospectivo, que serve para a gente fazer um estudo ou observar o nosso dia de forma retrospectiva. Seria interessante fazer esse exercício, por exemplo, todos os dias antes de se deitar, antes de se entregar ao sono, à noite. E aí a gente vai fazer de que forma? A gente faz um relaxamento no início, como nós estamos habituados a fazer já, um relaxamento dos músculos, do corpo, etc. Na hora que o corpo já está num estado de maior serenidade, a gente vai começar a analisar, a visualizar com a imaginação como é que foi aquele nosso dia de forma retrospectiva, quer dizer, retornando de trás para frente. Se você deitou às 10 da noite, você vai fechar os olhos e vai começar a visualizar o que você fez antes de deitar, alguns minutos antes, e o que você fez antes daquilo, e antes daquilo, e antes. Você vai retornando e observando em cada cena o que estava acontecendo no nosso mundo, o que a gente estava fazendo, em que estado a gente estava. Se houve uma interação com alguma pessoa, a gente observa aquela cena e vê como foi aquela cena. Tem que tomar cuidado para a gente não se identificar e não viver de novo a cena de modo a ficar conversando na mente, certo? Se a gente teve uma discussão com alguém, aí se a gente chega ali a lembrar daquela discussão, começa a discutir de novo na mente. E às vezes a gente fica argumentando a nosso favor na mente. Isso não serve, isso não pode. A gente vai observar sem se identificar com a cena, sem voltar a dialogar dentro da cena. Percebam isso, a gente está olhando de fora, a gente está fazendo um estudo de fora, porque tem muitos eus psicológicos que se manifestam no momento de uma conversa, de uma situação, e se a gente não fizer esse estudo de fora, a gente acaba sendo dominado de novo por aquele eu. Pode haver um ressentimento, pode haver uma inveja, pode haver algum sentimento que volta a nos controlar se a gente permitir, né? Então a gente vai olhar de fora, a gente vai permitir que a consciência avalie a situação e que a gente não entre de novo no evento, dentro do evento, certo? Dito isso, com esse cuidado, a gente vai analisando para nos tornar mais conscientes do que fizemos. Tem muita coisa que passa no dia que a gente nem percebe. Coisas que falamos a gente nem vai lembrar mais. Coisas que pensamos, estados que nós experimentamos que a gente nem percebeu. No nosso país psicológico, vocês viram que a gente estudou que existem lugares mais bonitos, mais harmoniosos no nosso mundo interior, e existem lugares mais feios e perigosos. Talvez a gente tenha entrado num lugar daqueles perigosos onde existe agressividade, existe crueldade, e a gente nem percebeu, nem se deu conta que aquilo
foi um ódio e que a gente estava se sentindo mal porque estava naquele mundo. Então, na hora do exercício retrospectivo, a gente vai olhar de novo com serenidade, né, para poder visualizar isso. Aí a gente vai descobrir muita coisa. E se a gente está num estado propício, num estado adequado, a gente já vai compreendendo. Já vai compreendendo que naquela cena, por exemplo, que a gente discutiu com uma pessoa, ou aquela cena que a gente citou de exemplo na aula, tá num caixa de supermercado e a gente está esperando, está sumamente irritado porque está tendo que esperar bastante. Está culpando o caixa, né, o funcionário. Aí, de repente, se a gente, numa retrospecção, consegue olhar esse evento, observa esse evento, pode ser que a gente já compreenda que a gente estava num estado equivocado e que a gente estava projetando isso naquela pessoa, naquele cenário. É bem possível que a gente já alcance isso, certo? E aí a gente pode depois decidir estudar essa cena ou estudar a outra cena, mas o exercício retrospectivo em si ainda não é para estudar só uma cena, né? É para a gente ir avaliando e descobrindo e tendo mais consciência do que nós fizemos, mais visão do que nós fizemos. Aí nós podemos sim, em algum momento, né, escolher estudar alguma cena, analisar, claro, aí sim, aí já é um estudo específico de uma situação, né? Mas então, tá entendido? Não tem muito mistério, não tem muita regra, é mais a gente ir visualizando as nossas ações e as sensações e analisando o que aconteceu, como foi o nosso dia. Como se fosse um filme que foi gravado e que a gente vai vê-lo de trás para frente, né? Então, vamos fazer um exercício? Vamos fazer aqui esse exercício guiado? Procure então aquele lugar adequado que você possa se sentar, fazer um relaxamento e a gente vai guiar por alguns instantes com uma música de fundo, então de preferência que tenha um lugar tranquilo, né? Sem ruídos, sem interrupções, e que a gente possa buscar essa profundidade, né? A consciência num estado profundo ela tem outra amplitude, então não adianta a gente sentar e já começar a querer fazer retrospectiva, tem que preparar o estado, isso faz uma diferença muito grande, tá bom? Então vai lá, procure seu ambiente, seu lugar. Nós vamos colocar uma música, musiquinha de costume. E vamos já tomando a nossa posição. Na nossa posição a gente vai fechar os nossos olhos. E vamos então iniciar o relaxamento. Iniciamos com uma postura que seja adequada ao relaxamento, uma postura na qual os braços, as pernas, o corpo consiga ficar quieto, tranquilo, por alguns instantes. E vamos percebendo a nossa respiração, fazendo uma observação de nós mesmos. Examinamos nossa posição, sentimos como o abdômen se move com a respiração, bem suavemente, bem solto.
E vamos permitindo que o corpo relaxe e entre em outra frequência. Não deve haver esforço nos pés, nas pernas. Deve haver apenas um relaxamento, um esforço mínimo de sustentação da coluna e da cabeça. A cada inalação, vamos nos enchendo de harmonia. A cada exalação, jogamos para fora todas as tensões, todas as preocupações. Expulsamos junto com o ar. Inalamos, nos carregamos de vida, de paz, de bem-estar. Exalamos e soltamos tudo que havia de tensão, de problema, de preocupação. Deixemos que os pés e as pernas se relaxem. Deixemos que os braços e as mãos se soltem. Deixemos que o sono vá nos ajudando a produzir um relaxamento natural e profundo. Também relaxamos os ombros. Relaxamos o rosto e os olhos. Sentimos os olhos pesados. Como acontece quando temos muito sono. E vamos deixando o corpo solto, mais solto, mais solto. Muita harmonia, muita tranquilidade. Nos integramos com a vida. O bem-estar e a alegria de ser. E vamos então iniciar nosso exercício retrospectivo, já com esse estado de harmonia, de lucidez e de serenidade. Vamos visualizar este momento. Visualizamos a nós mesmos e a nossa posição. Agora vamos regressar esse filme e vamos visualizar o momento em que estávamos iniciando a nossa prática. Só visualizamos. O que estávamos fazendo no início. Agora vamos regressar um pouco mais
para o momento da explicação da prática. Agora o momento em que iniciamos o vídeo, visualizamos esse momento. Algo acontecia no nosso mundo interior, alguns movimentos nós fizemos, visualizamos isso. Talvez estivéssemos animados com a prática, talvez apressados, talvez preocupados com algum outro assunto. Visualizamos isso. Retornamos um pouco mais. O que estávamos fazendo antes dessa prática, antes de abrir esse vídeo? Estávamos assistindo a aula número 7 do curso? Ou estávamos fazendo outra coisa? O que estávamos fazendo? Como foi esse momento? Voltamos mais um pouquinho. Antes disso, o que estávamos fazendo? Estávamos trabalhando em algo, alguma tarefa? Algum diálogo? O que sentimos com esse diálogo? O que acontecia no mundo exterior durante o diálogo? O que acontecia no corpo físico durante o diálogo? E o que acontecia no mundo interior durante esse diálogo? Nos sentimos em paz, nos sentimos bem. Talvez satisfeitos com a conversa. Talvez insatisfeitos. Talvez desapontados, porque algo não saiu como queríamos. O que foi isso? Que lugar será esse do nosso mundo interior onde estamos desapontados? Quem está desapontado? Que eu está desapontado? Como seria se nesse momento que um eu nos controlou, se fosse a essência, a consciência controlando? Como seria o diálogo? E vamos regressando sem entrar, sem vivenciar de novo a cena, sem permitir que o eu nos domine de novo. O que fizemos antes? Assistimos a aula? Como estávamos quando terminou a aula? O que fizemos quando terminou a aula? Fechamos o vídeo? Abrimos algum material? Lemos algum material?
o que sentíamos nesse momento com esse material e com a aula. Agora voltamos um pouquinho mais. Antes de terminar a aula, a etapa final do estudo, como estávamos? Algo chamou a atenção durante essa aula? Algum ensinamento central que nos permite recordar melhor daquele momento? Nesse momento, então, o que nos chamou a atenção? Como nos sentimos no mundo interior? Como nosso corpo reagiu, nossa mente? E vamos retornando mais. Antes disso, como foi? Como estávamos no início da aula? Voltamos um pouco mais. Como foi o momento antes de começar a aula? Estávamos tranquilos ou estávamos correndo? Como fazíamos as coisas? Com pressa? Como eram nossos movimentos? Se tivemos uma refeição, como foi essa refeição? Comemos com tranquilidade, mastigando e sentindo o sabor dos alimentos? Ou comemos com pressa, engolindo rápido, mastigando pouco, para terminar logo? Como foi esse momento, essa refeição? Falávamos enquanto comíamos, prestando atenção em outras coisas, em outros assuntos? Ou estávamos ali presentes, degustando aquele instante e aquela comida? E como foi antes da comida? Nós cozinhávamos ou quem cozinhava? Como foi esse instante? Em que condição estávamos, física e psicologicamente? E vamos retornando até o início do nosso dia. Qual foi a primeira coisa que fizemos quando levantamos da cama? Fomos ao banheiro, visualizamos essa cena. O que fizemos? Em que estado levantamos? Animado para um novo dia? Bem descansado ou não? Já preocupado com situações? E agora voltamos mais e estamos na cama. Como foi quando acordamos? Aquele momento. Como estávamos sentindo? Estávamos quente ou com frio? Estávamos nos sentindo bem? Como acordamos? Com algum despertador ou sozinhos? Lembrávamos de algum sonho? Trazíamos uma memória? Trazíamos algum estado de ânimo? Como estávamos? E como será antes disso, durante a noite, durante a madrugada?
Onde será que andávamos enquanto o corpo dormia? Com este exercício podemos ir abrindo essa memória, abrindo, 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 e acessando muitas informações importantes da nossa vida. Vamos então finalizando. Poderíamos escolher alguma cena para estudá-la mais a fundo, mas nesse momento foi apenas uma retrospecção. E vamos terminando. Vamos voltando a nos mover. E podemos abrir os nossos olhos e finalizar esse exercício. Então, esse é o exercício retrospectivo, foi um exemplo, né? Não queremos dizer que tem que ser igual, assim, esse é um exercício, como eu já disse antes, que tem liberdade, não tem uma regra única, mas esse é um exemplo, uma forma de fazê-lo, da gente ir observando as cenas e tomando consciência, percebendo melhor. No momento aqui que nós estamos serenos, relaxados, tranquilos, a gente pode fazer uma nova visualização do nosso dia, da nossa vida, e com certeza isso amplia as possibilidades do autoconhecimento. A gente vai se conhecendo, a gente vai se percebendo, a gente vai se descobrindo. Isso é fundamental. Fundamental para depois no dia a dia da autoobservação a gente tem mais informação, tem mais dados, a gente lembra, a gente percebe mais o que está acontecendo no nosso mundo interior e também influenciando, refletindo no mundo exterior. Certo? Então esperamos que tenha sido produtivo esse exercício, recomendamos que façam toda noite, ainda que seja por alguns minutos antes de dormir, e que faça a autoobservação durante o dia, e que isso vá complementando, vá nos ajudando. Veja quanta coisa a gente pode observar agora em nós. Nós podemos observar esses 3 mundos que a gente falou, o interior, o corpo e o exterior. Nós podemos observar os centros da máquina humana funcionando. Nós podemos observar a personalidade, a essência, o ego. Nós podemos observar a consciência. Quer dizer, todos esses conceitos que a gente tem estudado aqui como funções da consciência, como funções da nossa biologia, da nossa vida, podem ser observados através da prática, e é assim que a gente pode se descobrir, se conhecer e realizar um trabalho de melhorar, de crescer, de eliminar o que não serve e despertar o que serve. Esperamos então que tudo isso esteja se encaixando, fazendo sentido, e se necessitam sanar qualquer dúvida, fazer perguntas, por favor, se manifestem nos nossos momentos de tutoria, e todos os nossa equipe de colaboradores, instrutores, vai ter o maior prazer em responder e ajudar. Certo, gente? Então foi para nós mais uma vez uma alegria compartilhar com vocês. Bons estudos, boas práticas, e nos vemos na próxima aula número 8. Um grande abraço.